O tema desta mensagem é: Jesus resgata o que havia perdido. Que tema lindo! Ao longo do tempo desta ministração você vai entender o que foi perdido. Lucas capítulo 19 fala a respeito de Zaqueu, quando Jesus se encontra com aquele camarada. Provavelmente eu era do tamanho dele, ou ele era do meu tamanho. Ele era pequeno, porque em meio à multidão, ele não conseguia enxergar, ele subiu na árvore. E Jesus, que era um grande profeta, diz que quer repousar na casa dele. E aí Jesus vai para a casa deste homem. Ele era cobrador de imposto, era ladrão, ele roubava mesmo. Ele vai dizer que roubava, e de fato ele roubava. A maioria dos cobradores de impostos eram ladrões, roubavam os impostos do povo, cobrava mais. Então era uma pessoa que não era benquista por ninguém. Era uma das pessoas piores que podiam se relacionar, eram os cobradores de impostos. Então ele entra na casa de Zaqueu e começa a ministrar ao coração dele. E veja o que aconteceu no verso 8. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade de todos os bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Verso 9, diante disso Jesus declarou, presta atenção que Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Verso 10, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Daí está o tema desta palavra de hoje: Jesus resgata o que havia perdido. Mas se você observar o que Jesus estava dizendo aqui, no verso 10, ele disse: porquanto o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia em outra versão, e o que estava perdido. E parece que Jesus estava falando que era Zaqueu. Parece que Jesus estava dizendo, porque Jesus disse que salvação chegou naquele momento. Parece que Jesus estava dizendo que o Filho do Homem veio salvar o que havia perdido. Ele não disse a quem havia perdido, mas o que. Ele não disse quem havia perdido, ou os que estavam perdidos. Ele estava dizendo o que foi perdido. Algo foi perdido. É sobre isso que nós vamos entender essa noite. O que foi perdido e que Jesus veio resgatar. Meu irmão, a obra redentora, a obra da redenção é muito mais do que você pensa que seja perdoar os seus pecados. A obra da redenção, o que Jesus veio fazer nesta terra, envolve muito mais coisa do que perdão, só o perdão dos pecados. Eu quero que você abra lá em 2 Coríntios capítulo 14. 2 Coríntios capítulo 14. Não? 13. É engraçado. É engraçado que da onde eu tirei os textos, e os textos são de uma referência de Bíblia, e eu percebi isso, não corrigi. É 13 mesmo, não é 14, mas ele veio como 14. É 13, deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir aqui, tá? É 13. Tem aí no seu 13? Tem no seu? Deixa eu mudar para mim. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, é isso que está aí? Foi um trocadilho aqui na versão da Bíblia, tá? Se você quiser eu lhe mostro. 13 tem isso, né? Tá vendo? E o outro tem 13:14. Foi um erro meio maluco aí. O seu é 14, o meu é 14. E depois a outra versão é 13.
Tá bom? Fica tranquilo que o texto vai ser o mesmo. Não importa a numeração, nós vamos chegar lá. Uns é 13 e outros são 14. Foi a primeira vez que eu encontrei um problema na Bíblia. E eu digo, e agora, meu Deus? Eu pego 13 ou 14? Uma versão era 14, outra versão tinha 13. É o último versículo de 2 Coríntios capítulo. Nós vamos chegar nesta mensagem. Eu sabia que ia dar um rolo nesse negócio. Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo. Quantos conferem? Os de 13 e os de 14 conferem? Então, está tudo certo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha aí, deixa eu dizer de novo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E o que Deus me fez ver exatamente foi isso, o que havia perdido, e Ele veio resgatar. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Foram essas três coisas que Jesus veio resgatar. O que havia perdido, não a quem havia perdido, não os que haviam perdido, como se tratassem de Zaqueu ou de qualquer outro homem, mas o que havia perdido. Você vai compreender ao longo desta mensagem aqui. Eu quero que você abra em João, capítulo 1, Evangelho de João. Nós vamos tratar primeiro sobre a graça de Deus. Há um texto nas Escrituras que dizem que tudo que foi feito por meio de Cristo e para Cristo. E sem Ele não estariam construídas todas as coisas que existem hoje. Se não fosse por Cristo, o mundo não era construído. E foi por meio dele e por causa dele que nós existimos, que a terra existe e que nós existimos. E veja que disse João 1, verso 16: e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Ei, João não era um homem comum. João era um enviado de Deus, que entrou em um corpo e tornou-se filho de alguém, era primo de Jesus. João era um enviado do Pai para abrir os caminhos de Jesus. João não era um homem comum, João era um enviado, não era uma pessoa comum da criação, se desenvolvendo, filho. João era um homem especial, um espírito especial que veio com um propósito. E João disse, porque de sua plenitude, todos nós, e Jesus tinha se despido de sua glória. Ele não estava falando de Jesus como homem, ele estava falando da sua divindade, porque dele nós temos, não só nós os homens, mas os seres espirituais, porque dele temos recebido graça sobre graça. Esta palavra graça é um favor, é dito como favor imerecido, mas também ela é interpretada como a suficiência de Deus, todo o dispor de Deus, tudo que Deus tem ao dispor do homem. Graça é o que Deus tem e dá de graça. Isso vem por meio de Cristo. Esta graça é a graça de Cristo. Vem por meio de Cristo. Quando o homem estava no Éden, se você lembrar, graça já estava ao dispor do homem. Quando Adão estava no Éden, o homem era bem sucedido, o homem estava num ambiente favorável, todo acobertado por Deus, entrava em um nível tão profundo que ele ia lá na árvore da vida. Ele estava no Éden de Deus, delícia de Deus. Deus trouxe o Éden a este mundo e deixou enquanto ele estava. Graça estava aqui, o favor de Deus estava ao dispor de Adão. O favor de Deus é exatamente isso, era para estar ao dispor do homem. Irmão, graça já estava na criação. Não pensa que graça é só para a redenção.
A redenção é uma coisa e a graça é outra. A graça é o dispor de Deus, é tudo que Deus tem. Tudo que Deus tem, Ele colocou para a redenção. Tudo que Deus tem em sua plenitude, Ele diz, porque de sua plenitude, do seu poder, temos recebido favor sobre favor, graça sobre graça. E esta graça já estava no começo. E esta graça foi perdida pelo homem. Quando o homem se entrega à obediência, ao pecado, a graça de Deus sai, o favor de Deus, o Éden de Deus sai da terra. E agora o homem teria que trabalhar por si mesmo e do suor do seu rosto, porque graça já não estava favorável para o homem. Porque graça, ela vem de uma forma gratuita, não tem peso. A salvação é dada por Deus gratuitamente. Você não se esforça para nada. Isso é graça. Graça é quando uma pessoa é levantada e você não fez nada, nem trabalhou, e ela diz, bate na sua porta e entrega e diz, Deus mandou eu te entregar. Isto é graça de Deus. O que foi? Você não fez nada. Você nem se mexeu, você nem estava sabendo o que estava acontecendo, mas o dispor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus estava beneficiando a sua vida. E tudo que é graça é gratuito. Tudo que é gratuito vindo da parte de Deus está dentro da graça de Deus. Na graça Deus não cobra. Na graça Deus entrega, dá gratuitamente. Ele dá, Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu o amor, Ele nos deu perdão. Foi Ele quem deu gratuitamente. Isso é graça. Na graça, irmão, não se cobra nada. Por quê? Porque tudo vem do alto. É impossível que um homem possa dar graça a alguém, porque graça é o que Deus tem para a nossa vida. Foi o que Jesus veio resgatar, graça, o favor. Jesus veio resgatar o favor que do começo era liberado da parte de Deus. Aleluia. Jesus veio abrir as janelas do céu outra vez para nós, para o derramar de Deus, independente de, porque você não pode fazer alguma coisa para mover algo do céu, que não seja por meio da graça, mediante a fé. A fé te conduz à graça, a fé te leva à graça, e tudo lá é gratuito. Não importa o que você fez, não importa o que você vai fazer, não importa o que você deixou de fazer, a fé te conduz ao favor de Deus, e este favor é gratuito. E este favor estava no começo, porque o plano envolvia o favor. O plano de Deus estava em que o favor de Deus, a graça por meio de Cristo, estivesse favorável, porque tudo foi feito por meio dele e para ele. Nada teria sido construído se não fosse por meio de Cristo, e por meio de sua própria graça, dele temos recebido graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Chove porque é a graça de Deus, o sol nasce porque é a graça, as plantas dão frutos porque é a graça. Aleluia, aleluia. Você está debaixo da graça de Deus. Você ainda não entendeu, irmão? Você sofre porque quer, ou porque não entendeu. Abre em Efésios, capítulo 3. Nós vamos tratar hoje, rápido, sobre essas três questões que foram perdidas. Mas Jesus, o Filho do homem, Jesus veio resgatar o que havia perdido, não os que haviam perdido, e nem a quem havia perdido, mas o que havia perdido. Quando o homem entrega ao pecado, ele perdeu a chance de um relacionamento com Deus. Ele perdeu a chance das janelas dos céus estarem abertas constantemente. Não havia enfermidade, irmão, porque graça estava naquele lugar.
Aleluia. E quando nós vemos graça nesta era, nós vemos graça quando Cristo foi à cruz e verdadeiramente Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, e pela graça fomos sarados, e pela graça fomos sarados, e pela graça fomos curados. No Éden não tinha enfermidade, porque a graça estava presente, porque a árvore da vida estava presente, porque o favor de Deus estava presente com o homem. O Éden estava lá, o Éden era a graça de Deus. Mas o presente, o favor de Deus foi perdido pela entrega. Efésios capítulo 3, verso 10 diz: a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de quem? De quem? De quem? De quem? Era para ser conhecida diante dos homens? Era para ser conhecida diante de quem? Dos principados, potestades, das regiões celestiais. Ele disse: olha, a intenção desta graça, eu estou colocando agora esta graça, porque ela de fato é muitas formas de Deus, abrangendo em vários setores. Primeiro, te mostrei na provisão, no Éden. Havia suprimento, não havia enfermidade, ninguém ficava doente. Mas agora eu vou te falar outra parte da intenção desta graça. Aleluia, aleluia. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e potestades, das autoridades das regiões celestiais. Esta graça de Deus, que esta graça era a graça do princípio, e eu já ministrei sobre isso. Quinta-feira eu terminei sobre a proposta de Deus para o homem. A intenção desta graça era fazer conhecido diante dos principados e potestades que dos homens Ele fez filhos, que dos homens humanos perdidos Ele transformou. E esta transformação, querido, ela vem por meio da sua graça. Graça. O que vai ocorrer em nossa vida, a transformação do nosso corpo, a saída de um estágio de um homem humano para um homem completamente divino, isto vem por meio da poderosa graça. Porque João disse, de sua plenitude nós temos recebido, já temos recebido no momento, João disse, nós temos recebido. E ele diz em Efésios, olha, a intenção desta graça, que mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se revelasse, tirando os homens de um estágio humano, pecador humano, terreno, animal, transformando eles em filhos de Deus, herdeiros de Deus, possuidores da própria vida de Deus e recebendo a sua vida em abundância. Era mediante esta mesma graça que, segundo o Senhor, que por meio de Cristo tudo foi feito, e sem Ele nada do que existe poderia existir, e não havia pecado no meio desta condição do grande plano de Deus. Por meio desta graça, sem pecado, os homens receberiam a transformação, o estado de um homem humano, ou mulher ou homem, para serem seres divinos, filhos do Deus vivo. E isso não estava em culto, o pecado no meio, incluído o pecado no meio, porque desde o começo, gratuitamente, Deus nos daria a sua própria vida. Começou com o suprimento, e o fim dela era de fato a transformação das nossas vidas. Glória a Deus. Eu não sei se você se alegra com isso. O que havia perdido, diz a palavra em
em Romanos porque todos pecaram e todos foram destituídos de sua glória. Só que essa glória não é presença. Esta glória não é presença, esta glória é a transformação do corpo, é o poder divino assumindo a nossa vida. Esta glória não é Shekinah, não é presença, não é Kadosh. Esta glória é aquilo que havemos de receber no futuro. E disse, porque todos pecaram, todos foram destituídos. Vou transfigurar, codificar aqui. Porque todos erraram, todos foram impedidos de ser glorificados. Deveria ser escrito assim. Porque todos erraram, foram destituídos de serem glorificados. Portanto, esta glorificação já estava destinado debaixo da graça de Deus. E foi isso que o homem perdeu. Perdeu a chance de se tornar filhos de Deus, essência de Deus, possuidores dos Zoe, da própria vida de Deus. Mas tem uma boa notícia: Ele veio resgatar o que estava perdido. E por meio de sua multiforme e sabedoria, vai deixar os principados e potestades com o queixo caído e dando nó na cabeça. Como pode? Como é que pode? É a sabedoria de Deus, irmãos. Como disse Jesus, o que era impossível para o homem é possibilidade para Deus. Ninguém poderia entrar, mas Deus disse: entra. Por meio humano, e o homem humano não entraria no reino, mas Deus, em sua graça, em sua infinita plenitude, nos deu gratuitamente o seu reino e a entrada no reino celestial. Aleluia. Vamos ver agora a segunda parte que Paulo diz, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: o amor de Deus. Abre em Romanos capítulo 5. Por que uma pessoa está aprisionada ao pecado? Por que esta pessoa não larga o pecado? Por que as pessoas do mundo, elas não largam o pecado, pastor? Porque elas amam. É questão de amor. Quer ver como é questão de amor? Aquele que me ama, guarda as minhas. Você só vai poder obedecer a Deus quando você amar a Deus. Alô, irmão. Você só obedece a Deus porque você ama Ele. Questão de amor. A Bíblia diz que a condenação era esta, porque os homens amaram mais as trevas e não se aproximavam da luz, porque eles amavam as trevas. Irmão, ser aprisionado pelo pecado é questão de amor. Ele diz aqui, Romanos 5:5, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Jesus veio trazer o que havia perdido, o amor pelo Pai. Porque Adão, quem tornou o pai dele agora, era o príncipe deste mundo. Já não era mais Deus. Irmão, o amor foi perdido. O amor por Deus foi perdido quando o homem entregou-se à obediência no Éden e passou a amar a iniquidade. E passou a amar a iniquidade e o pai da iniquidade. Perdeu o amor por Deus. Por que é estabelecido nos 10 mandamentos? O primeiro mandamento qual é? O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O que foi perdido no homem? O amor a Deus. Mas graças a Deus que por meio de Cristo,
por meio do Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, Ele derramou outra vez. E Ele não pingou, Ele derramou. Ele não pingou, Ele derramou. Irmão, Ele derramou o amor dEle por meio do Espírito, para que você pudesse amar a Ele primeiro e começar a amar as pessoas também. Ele reconstituiu, Ele devolveu aquilo que estava perdido, o amor, o amor, o amor, o amor. Ele resgatou o amor que foi perdido. Diga para o irmão do seu lado: eu recebi a maior porção do amor. Diga a ele: em você foi derramado, não foi gotejado. Diga: derramado, derramado. Irmão, amar é fácil quando se usa o amor que Deus derramou em nosso coração. O amor é uma ferramenta poderosa. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Tudo espera. O amor tudo espera. Você quer amar as pessoas com que tipo de amor? Você tem que amar com o tipo do amor que foi derramado em você. Você tem a capacidade, meu amado, de amar até seu inimigo. Esse é o tipo de amor que foi derramado no seu coração. Deus estava tratando comigo a respeito de algo bem interessante que eu estava conversando quando a gente foi viajar ontem. Estávamos indo para Limoeiro, mas Deus tinha tratado comigo há um dia atrás. Eu estava compartilhando com Pedro a respeito da condição da prisão de uma pessoa. Eu dou graças a Deus, porque todos os dias nasce o sol. Talvez você vai entender, talvez você nem me entenda. Os que entenderem vão começar a desfrutar. Por que o salmista disse que este é o dia que o Senhor nos fez? Nos deu. Nos fez e nos deu. Por que você acha que nós estamos na dimensão onde existe tempo? Na dimensão de Deus é a eternidade, não tem tempo. É existir fora do tempo. Então, para Deus é um tempo só. Nas regiões celestiais é um tempo só. É como se alguém viver um único dia, sem ter fim. É para onde nós iremos, para a dimensão onde não existe tempo. Mas Deus é tão gracioso, tão cheio de sabedoria, que Ele nos colocou na terra, nas regiões da terra, existe tempo, existe dia. Por que Deus fez isso? Estava meditando, é algo interessante. Porque cada dia, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. No outro dia, irmão, você não pode, escuta o que eu vou dizer. Você não pode levar o que aconteceu hoje para amanhã. O problema que as pessoas sofrem e ficam aprisionadas é que elas trazem e carregam, por meio de sua memória, fatos que ocorreram há 10 anos, 2 anos, mês passado, levam para um novo dia. Quando o sol nascer, é um novo dia. Isso significa que existe esperança, porque já não é condicionada às tragédias e o que ocorreu, os fatos que ocorreram no dia anterior. É um novo dia, é zerado. Tem a chance de que tudo dê certo. Ei, Jesus disse: basta o mal de cada dia, porque o mal do dia anterior não vai ir para o dia posterior. Eu não posso fazer isso com o meu tablet, não. Ele já caiu tanto, quebrou até o vidro. Lembra quando ele caiu daqui? Caiu, deslizou, não quebrou não. Mas eu estava meio sonolento, peguei ele assim com o dedo, aí quebrou. Mas está de pé. Eu tenho uma convicção e muita alegria que não vai ocorrer a segunda queda igual foi naquela noite. Deixa eu dizer por que eu estou dizendo isso. Isso é sabedoria. Escute, preste atenção no que acho que a ciência vai tentar provar isso também e sabe disso. Nossa, que
isso, pastor? Manda tampa caindo. É que debaixo dessa terra, nada se repete igual. Por quê? Por causa do tempo. Você não vai sofrer a mesma tragédia de ontem. É um novo dia. Deus fez um novo dia para você. Nada vai acontecer igual. Não tema. Por isso que disse o salmista, debaixo da unção e profeticamente, esse é o dia que o Senhor nos fez. Cada dia que o sol nasce, misericórdia vem, porque a misericórdia daquele dia já não é a mesma. É um novo dia, é uma nova chance, é uma nova... Deus, se fosse um dia só, estávamos ferrados. Numa linguagem direta, estávamos em maus lençóis. O fato que ocorreu ontem, não vai ocorrer amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. É uma nova história, é um novo dia, é uma nova história. A chance é a máxima, não é a mínima. A chance é a máxima de que tudo vai mudar. Tudo está proposto a mudar, porque está terminando esta noite, vai terminar este dia. Mas tem uma coisa, quando você dormir, Deus já está preparando um novo dia para você. Acorde, acorde para viver um dia de glória. Aleluia. Deus é poderoso. Deus fez o tempo para separar os tempos, e as aflições deste dia nunca vão correr atrás de nós, porque ficou no tempo passado, e é isso que estamos em um tempo de futuro. Aleluia. Isso é sabedoria de Deus. Qualquer dia que você for afligido, você lembre-se, este dia vai terminar, e amanhã nascerá um novo dia para a minha vida. E como você nunca viveu o dia de amanhã, deixa eu refrescar a sua memória, você não viveu o dia de hoje. O dia de hoje está terminando, você não sabe o que é que vai ocorrer até você ir dormir. Parece que é o mesmo dia, só porque o sol virou? Exatamente, Deus fez a separação, dia e noite. Parou, para Deus Ele cortou, Ele fez a sua vida Ele fez a sua vida como quem faz um filme. Pouca gente aqui, talvez até Léo ou alguém. Quando alguém faz um filme, se você ver um filme, as cenas são divididas. Na hora que o camarada vai dar um soco lá, tem várias, até chegar lá. São várias fotografias, uma cena, não é isso, Léo? 30 fotografias em um segundo. São 30 fotos em um segundo. Deus fez a sua vida em parte, para que cada dia que houver uma tragédia, não fique naquele dia. Virou. O filme está correndo. O filme está correndo. O filme da sua vida está correndo, meu amado, meu irmão. E outra, ela é feita por Deus. Diz o salmista: esse é o dia, esse é o dia. Por isso você pode dizer: esse é o dia, esse é o dia. Quando você acordar, você dizer: esse é o dia, esse é o dia, esse é o dia, esse é o dia, esse é o dia. É o dia que o favor de Deus está presente, é o dia que a graça de Deus está presente, é o dia que a misericórdia já está renovada. E eu digo, nada do que aconteceu neste dia, naquele momento, poderá se repetir igual, da mesma forma, porque Deus separou tudo. Isso é extraordinário. Isso nos gera uma esperança tão profunda, meu irmão. Na cabeça dos santos parece que o dia não vira. Na cabeça dos amados, eles fazem questão de arrastar os fatos que ocorreram para um novo dia, estragando aquele dia. Porque a palavra do Senhor diz que a gente deve ser transformado pela renovação para que não carregue para um novo dia a mesma porcaria. Alô, irmão.
quando o dia nasce, há esperança. Por quê? Porque é um dia zerado. É um dia zerado, em que a história ainda não foi escrita. Vai depender de você, meu irmão, minha irmã. Se você continuar murmurando, você vai estragar o dia que o Senhor fez para a sua vida. Ao contrário, expresse palavras de fé, recheie esse dia com sabedoria e palavras que vão modificar, vão transformar, vão equipar este dia, palavras de fé, palavras de graça e de poder. Não deixe o diabo te roubar, não. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Abre em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Se você perdeu alguma coisa, saiba de uma coisa: você perdeu naquele tempo passado. Eu digo algo: Deus é Jeová Tsaliar, é o Senhor dos presentes inesperados. Creia nisso, que Jeová Tsaliar se manifeste neste novo dia que está chegando para você. Eu falo essa palavra como uma palavra profética sobre a sua vida. Jeová Tsaliar, trazendo presentes inesperados para um novo dia. Ao amanhecer, a graça e o favor de Deus estejam sobre sua vida. Palavras têm poder, irmão. Ou você crê e ela funciona, ou você descarta ela, joga fora e vai assistir de perto o seu irmão sendo abençoado por ter agarrado uma palavra que sai. Uma palavra é uma direção de Deus. Uma palavra é o mover de Deus ao seu favor, porque Deus libera palavra. Ele disse para Josué: palavra. Josué medita dia e noite, era a palavra. Josué medita dia e noite, faz Josué. Se ele não considerasse aquela palavra, teria se estragado. Mas quando alguém considerar a palavra dita por Deus, essa pessoa será bem sucedida. Quem são os bem sucedidos nesse lugar aqui? Eu quero ver quem é bem sucedido aqui, quem está a fim de obedecer a voz de Deus. Aleluia. João capítulo 3, verso 19. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que ocorreu aí? A identificação foi pelo amor. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram. A obediência é questão de amor, irmão. Se você amar a Deus, você obedece a Ele. Mas se você não amar a Ele, você desobedece, descarta. A voz dele não vai ter força para você, porque você desconsidera. Irmão, considerar as circunstâncias deste mundo e jogar fora a voz de Deus é demonstrar o quanto você não está amando a Deus. Olha que amor é esse que não confia. Olha, os maridos e as mulheres exigem fidelidade para demonstrar o seu amor, mas com Deus é a mesma coisa. Eles amaram mais as trevas, amaram mais, porque amaram, obedeceram, não quiseram. Mas Jesus veio resgatar o amor dele em nosso coração, a fim de que pudéssemos obedecê-lo por amar a ele, irmão. Nós obedecemos porque amamos e amamos o consideramos. Nós não afligimos ninguém porque amamos a Deus. Os maridos não deixam suas esposas porque amam a Deus. As esposas não deixam os maridos porque amam a Deus. Eu digo aqueles que de fato amam, amar a Deus. Ninguém deixa a sua igreja porque ama a Deus. Ninguém abandona o seu ministério porque ama a Deus. Porque ama a Deus, você faz o bem porque você ama a Deus. É o amor que te leva à obediência. O amor te conduz à obediência, irmão. Ame a Deus e você será uma pessoa obediente, porque jamais você vai querer constranger. Isso é bem simples de entender. Quando o marido e a esposa que eram namorados, ninguém queria constranger o outro.
trazia o presente. Se ela reclamasse, ô meu amorzinho, minha queridinha, dava um jeitinho, fazia aquela vozinha bem básica. Quando casa, passa um tempo, que a mulher reclama, pronto, já vem tu, pronto. Misericórdia. Mas o amor é demonstrado nessas coisas, as que são as pequenas, na atenção. As mulheres sabem o que é isso. O amor é demonstrado na atenção. Lembre-se da data do namoro, do dia que começou a namorar, do dia do primeiro beijo, aonde foi, como foi, que roupa estava. É desse, aí você vai convencer a ela que você está amando elas. Nossa, Deus não é tanto exigente assim não, viu, irmão? É só as mulheres mesmo. Deus não exige tanto assim não. Ele só exige obediência. Não é? Aleluia. Jesus veio resgatar o amor, e por meio desse amor nós andamos em obediência. Glória a Deus. A última parte é a comunhão do Espírito Santo. Gênesis capítulo 6. Eu posso identificar que aquilo que estava perdido foi exatamente o plano de Deus para o homem. E por meio de Cristo, que era o mesmo construtor, e foi por meio dele, ele mesmo desce para consertar aquilo que foi por ele feito e para ele foi feito. Você entendeu? Porque Jesus desce, porque tudo foi feito para ele e por meio dele, e ele mesmo desce para consertar aquilo que estava perdido, aquilo que foi destruído, ele mesmo, porque foi por ele e para ele, e se isto é por ele e para ele, ele desce para trazer, resgatar de volta aquilo que foi perdido, para que o plano de Deus possa ser alcançado na nossa vida. Vamos ver aí, dentro do plano de Deus, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 6, então declarou o Senhor, por causa da maldade do ser humano, mortal, ele define mortal, ser humano mortal, o espírito que lhe dei, não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além dos 120 anos, o que é que eu posso ver isso aqui? Eu só vou enxergar o que ele disse aqui, observando o que vai acontecer no futuro em nossa vida. Gênesis 6, verso 3, 6:3, correto? 6:3. Deus, desde o princípio, desde o começo, e a obra era que o Espírito de Deus estivesse no homem, porque isto é revelado em que o Espírito de Deus esteja no homem, para a transformação do seu próprio corpo, porque compreendemos que Cristo, quando foi à morte, foi ressuscitado pelo Espírito, foi transformado pelo Espírito. Eu estava conversando ontem com a esposa do pastor Felipe, ensinando algumas coisas a ela, e ela ficou meio chocada com algumas coisas, né, alguns conceitos que ela pensava. Sabe que o que vai ocorrer com você, em sua plenitude, ocorreu com Cristo? Sabe que Cristo precisou ser recriado? Nossa, forte isso. Porque se Cristo é o primogênito da criação, e o que aconteceu com ele, acontecerá conosco, se somos transformados, e seremos completamente modificados pela transformação da sua glória, sua própria glória, então ocorreu primeiro com ele. Como eu entendo isso? Jesus assumiu o pecado da humanidade e tornou-se pecado. Não poderia ressuscitar a mesma pessoa. Jesus não foi pecador, tornou-se o próprio pecado. Por isso aprovou Deus esmagar o Filho, porque ele mesmo tornou-se pecado. Esmaga o Filho e leva à morte, para a ressurreição e transformação. Cristo sofreu a primeira mutação e transformação, das quais eu e você igualmente seguimos a genealogia de Jesus.
e a descendência. Somos os descendentes de Cristo, da nova raça, da nova ordem de vida, como disse o texto, a nova ordem de vida. Sabe que essa ordem humana vai se acabar? Os adventistas são adventistas que dizem que vão ficar aqui na terra? Eu acho que é, né? Os testemunhos de Jeová, me perdoe. Os testemunhos de Jeová dizem que os 144 mil vão ser levados aos céus, só eles que vão entrar nos céus, e o resto vai ficar aqui na terra. Só que a Bíblia diz que a antiga ordem de vida não existirá mais. Os homens não serão mais humanos. Vou ter uma foto aqui da sua cara eu dizendo isso. A humanidade deixará de existir. Esta ordem de vida será extinguida. Eu e você seremos e já somos filhos de Deus. Você não entendeu. Você ainda está pensando como humano. Você não se considera como filho de Deus, não? Eu entendo. Você não se vê. Não se considera, você não se vê. Você e eu. Paulo sabia disso. E poucos cristãos sabem disso. De verdade. A ordem humana não existirá mais. Disse Paulo. E disse Pedro também. Que este mundo será enrolado como um pergaminho. Num estrondo só. Como diria o nordestino, num pipoco só. Vai haver um estrondo. E todos os luzeiros se chocarão. Por quê, pastor? Porque Deus construiu uma nova morada para nós. E lá não se chamará humanidade. O primeiro Adão era uma alma vivente. Nós não seremos mais alma vivente. Seremos como Jesus, espíritos vivificantes. Ai. Será que os crentes vão entender isso? Quando eu estava falando para a Renata, ela ficou de queixo caído. Será que você entendeu onde você entrou mesmo? Pastor, eu pensei que era só para ser crente. Dá uns glória. Comprar uma Bíblia King James, que é grande, pesada, cantar um louvor. Isso é diferente, não beber, não fumar. Não, você entrou para a nova ordem de vida. Eu e você seremos. A gente não tem rei aqui, né? Nós não temos rei. Já pensou a família do rei? O irmão fez. Família do rei. Os filhos do rei. Quem respeitará os filhos do rei? Todos que não são loucos. É por isso que os principados e potestades se sujeitam a você, porque eu e você somos filhos do rei. Isto já começou a acontecer, isso já acontece. Hoje eles se submetem, porque somos filhos de Deus. Ele nos fez herdeiros dele, a fim de que pudesse nos transformar por completo. E a humanidade, tchau, porque entrará em vigor a divindade de Deus, a plenitude do poder de Deus. E isso é dada pelo Espírito de Deus. Era por isso que o Espírito estava no começo. O Espírito não está conosco? Está em nós. Quem tem o Espírito de Deus aqui, irmão? Não estou falando do batismo com o Espírito. Eu estou falando de receber a nova vida de Deus por meio do Espírito. Existe o batismo com o Espírito Santo, que é sobre, e existe o batismo no Espírito, que é dentro, é mergulhado na vida de Deus. É quando você recebe a vida de Deus e a vida dele entra em você. Você é mergulhado pelo Espírito. Quantos aqui foram mergulhados pelo Espírito, irmão? Não estou falando do batismo por cima.
onde envolve poder e falar em outras línguas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo sobre nascer de novo. É isso que estou falando. Nascer de novo. E diz em Gênesis que o Espírito de Deus não permaneceria mais no homem humano, mortal. Por quê? Porque foi perdido a condição de estar com o Espírito. Porque a condição do Espírito no homem é a sua condição de transformação. Alô? O Espírito não está aí só para você dizer, eu sou Espírito de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus em mim. Eu falo em língua. Sou batizado. O Espírito de Deus está com um propósito aí dentro de você. Guiar você até o fim dessa história e no final dela, se você morrer, tirar você da morte. E se ficar vivo, vai ser transformado e não vai passar pela morte. Felizes serão aqueles que no dia do arrebatamento estiverem vivos, nunca experimentarão a morte. Mas tem uma coisa, aqueles que experimentaram a morte, sairão dela, ao ouvir da trombeta e a voz do Espírito do Senhor, chamando o nosso nome. Fulano, Beltrano, levanta, 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 levanta. Como disse Paulo, os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos serão primeiro, e depois nós que estamos vivos. Eu posso dizer essa palavra de Paulo hoje: ei, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados. Foi isso que Jesus veio resgatar o que estava perdido, porque começou o processo na vida de Zaqueu, pelo arrependimento, tendo acesso ao reino, porque só por meio do arrependimento pode herdar o reino e a vida. O primeiro processo, a vida de Deus, o perdão dos pecados. João capítulo 14, só 2 versos e a gente encerra. João 14, deixa eu refrescar a sua memória. Deus veio trazer a graça aos homens, e por meio da graça, meu filho, tudo que você precisa estará disposto em suas mãos. Tudo que você precisa, a graça tem para te dar. Seja roupa, calçado, seja trabalho, seja dinheiro, seja carinho, seja amor, seja atenção, a graça está para favorecer. Seja a cura das enfermidades, seja uma boa amizade, seja um relacionamento com Deus, seja uma viagem que você vai fazer, seja um plano ou um sonho que você possa ter, seja o conserto de uma vida financeira, seja o que for, seja ter um bebê, seja qualquer outra coisa, a graça está aqui. Jesus resgatou o que foi perdido, no Éden foi perdido, mas em Cristo foi achado outra vez. Usufrua dessa graça, tenha consciência, usufrua desta graça, porque é de graça. Pastor, eu tenho que orar muito? Tem não. A graça é de graça. Você basta compreender e entendê-la. Por isso que Jesus disse: agora pode pedir, peçam e recebam. Olha, peçam em meu nome. Peçam e recebam. A graça está favorável. Glória a Deus. Está vendo que, né, dentro desta graça em Efésios não retratava de pecado, mas retratava da transformação do corpo, porque graça não é somente para pagar os pecados, irmãos. As pessoas pensam que o ápice de toda a história é o perdão dos pecados e ponto final. Não, é o começo. Não é o ponto final, é o começo. Não é o ponto do fim, não. O derramamento do sangue de Jesus Cristo é o começo de uma nova era para a nossa vida, de uma nova história, de novo plano, de novo sentido de vida. Não é o final, como dizem. Não, é o começo. João 14, verso 26 diz: mas o advogado, o Espírito Santo,
a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo que eu disse. Ele diz que o Pai o enviará em meu nome. Lá em Gênesis 6, Deus disse: o meu Espírito não contenderá, não habitará mais com os homens. Tira. Mas agora em Cristo Ele resgata a volta do Espírito de Deus. Mas não agora junto com o homem, mas agora dentro do homem. Não junto com o homem, mas agora dentro do homem. O que foi tirado foi nos dado de volta de uma forma mais excelente ainda, para habitar em nós. E se o Espírito de Deus estava no começo para a transformação do homem, também está no final para a transfiguração e a transformação do homem. Veja o 7, capítulo 7. Capítulo 7, verso 38. É um capítulo muito conhecido. 28 diz: então Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou. Não, deixa eu ver aqui. 30, perdão, 20 não, 30. 38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de... Mas ele se referia a quem? Ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O que Jesus veio, quando ele identificou que por meio de Zaqueu houve arrependimento, ele disse: agora o Filho, ele veio, o Filho do homem, ele veio resgatar o que havia perdido. O que havia perdido, não a quem havia perdido, mas sim o que. E quem nele crê, recebe graça, amor e o Espírito. Recebe a Cristo, ao Pai e ao Espírito. Se alguém em nosso meio, eu quero fazer de uma forma rápida, se alguém em nosso meio